É o programa Bom Dia Cidade. Todas as segundas-feiras temos aquele quadro O Seu Advogado Responde. Vamos dar o nosso bom dia para o Dr. Jarbas Carvalho, que é advogado, especialista em direito previdenciário, direito trabalhista, e todas as segundas-feiras ele está aqui conosco para responder as suas perguntas feitas pelo 26427776 e também feita pela nossa página no Facebook. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E Tudo vamos tranquilo? começar mais uma semana. Esperamos que uma semana com bastante coisas boas. Estamos precisando. Estamos precisando mesmo, né? A primeira pergunta, doutor Jarbas, é do Jorge do Meudon. Ele diz o seguinte: olá, bom dia, doutor Jarbas. Gostaria de saber até que idade os filhos menores recebem o salário família. Wilson, eu vou ficar numa pequena dúvida, mas tenho quase que certeza que até aos 18 anos, mas eu tenho uma dúvida entre 16 anos. Mas eu tenho quase certeza que até os 18 anos os filhos recebem o salário família. Quer dizer, qualquer coisa diferente, trarei resposta para a semana que vem. A gente retifica isso na próxima segunda-feira. O salário família é aquele percentual que vem no contra-cheque do trabalhador, não é isso? Correto, é um dinheiro que a empresa adianta, mas é descontado depois quando ela recolhe o INSS, é pago pelo governo. Então foi a pergunta do Jorge do bairro Meudon. Quero mandar um grande abraço aí para os amigos do Meudon, que têm prestigiado muito a nossa programação aqui na TV Cidade e esse quadro, né? O Seu Advogado Responde. A segunda pergunta, doutor Jarbas: trabalho no comércio e só recebo de acordo com o que vendo, ou seja, é uma pessoa comissionada. Ela pergunta o seguinte, é Ana do bairro Várzea. Ela pergunta se isso é legal ou o empregador não está cumprindo com a legislação. Ana, é o seguinte, se você estiver recebendo no mínimo o salário mínimo, no nosso caso regional, da sua classe, sem problema nenhum, está sendo cumprido. Agora, você não pode receber menos que esse mínimo. Se você estiver recebendo esse mínimo, você tem direito a uma diferença. Agora, no caso da Ana, ela recebe só a comissão. Ela não mandou informações na sua pergunta. Ela pode descontar INSS só em cima de comissão? Tem que ser descontado. A carteira dela tem que estar assinada e é descontado. Vai ter valores evidentemente diferentes e no final de 12 meses é feito no caso anual, para ser calculado os 300, que são os 13º, e também, no caso, quando tiver um ano trabalhado, para calcular o valor que ela vai receber de férias. Sendo que ninguém pode receber menos que o salário mínimo e, no caso no caso em Teresópolis, o menos que o salário mínimo do Estado. Isso quer dizer, então, doutor Jarbas, que ela tem todos os direitos previstos para quem é seletista, ou seja, tem a carteira assinada pela consolidação das leis do trabalho? Sim, totalmente. Não tem como ser de maneira diferente. Quer dizer, FGTS, depois de 6 meses ou um ano, tem o direito ao seguro-desemprego. Correto. INSS também, o recolhimento. Todos os... É a mesma coisa, simplesmente é feito, os descontos dela não são um desconto fixo, que normalmente às vezes as pessoas pagam um salário mínimo e desconto fixo, e como tem muitas empresas aqui em Teresópolis que a gente sabe que faz um pagamento por fora a título de comissão. Os empresários que procuram agir da maneira correta, o funcionário tem um salário fixo, mais a comissão, e é feita essa média para cálculo de 13º, de férias, de fundo de garantia, tudo isso. E a pergunta que a produção faz ao senhor: e se ela não vender o suficiente para receber o mínimo, como é que fica? O proprietário tem que pagar o mínimo, não pode ninguém
pode receber menos que o mínimo. Ou não receber nada porque não vendeu? Não. Ok. Vamos agora ao bairro Santa Cecília. Gostaria de saber, é o Carlos Alfredo, né, que faz a pergunta. Gostaria de saber sobre as mudanças que foram feitas pelo governo federal quanto ao auxílio-doença. Durante quantos dias a empresa fica responsável pelo pagamento? É o Carlos Alfredo. É que houve algumas mudanças, era 15 dias, parece que mudou. Eu quero essa informação do Dr. Jarbas Carvalho. Sim, Wilson. Tradicionalmente sempre foi 15 dias. A partir de agora, o funcionário, quando só passa a receber do INSS a partir do 31º dia. Até 30 dias, a empresa é responsável pelo pagamento dos seus salários. Se ele ficou doente, até 30 dias, a empresa paga. A partir do 31º dia, aí sim, a empresa dá a documentação correta para ele dar entrada no seu auxílio-doença. E como é dado a entrada nesse auxílio-doença, doutor Jarbas? A empresa manda para ele, se não me salva a memória, são 2 formulários que ele tem que procurar a agência, ou agenda via telefone, ou vai até lá para dar entrada pedindo uma perícia para o auxílio-doença. Lembrando que esse agendamento pode ser feito pelo telefone 135, não é isso? Correto. Agora, nós estamos tendo um problema muito sério, Wilson, com relação às perícias. Os peritos do INSS estão de greve. Então, isso é um problema seríssimo, que é algo que o que tem sido remarcada semanalmente as perícias, está uma dificuldade muito grande para os segurados. Quer dizer, então, que nós tínhamos a greve dos servidores da Previdência. A greve acabou, mas os peritos continuam em greve. Correto, Wilson. Então, esse é um problema. Quando é para dar alta, não tem problema, porque automaticamente tem que ser. Agora, o problema é quem quer entrar. Porque a tem pessoa que passar pela perícia. Tem que passar pela perícia para receber o primeiro mês pelo INSS. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas. Estão sendo remarcadas aí. Eu tenho casos de clientes lá que já foram remarcados 3 vezes. E existe um problema principal. Você, para entrar na justiça, você tem que ter um documento comprovando que você tentou via administrativo. Então, eu tenho casos lá no escritório de clientes que já foram 3 vezes para a perícia e não conseguiram fazer a perícia. E não podem ingressar no Poder Judiciário. A primeira perícia. Olha, nós entramos a semana passada com a primeira ação, comprovando que foram 3 vezes marcada a perícia, não foi. Vamos ver o que os nossos juízes vão entender. Ao meu ver, o problema não é da pessoa, e sim do INSS. Não é do segurado, né? O segurado não pode ser prejudicado. É questão até mesmo de alimentar, é salário, gente. Então não há outra maneira. Infelizmente, nós estamos passando aí por um momento difícil, uma crise sem precedentes, além de uma greve que, por mais motivos, por mais justos que sejam os motivos, muitos segurados do INSS estão sendo prejudicados. Vamos agora ao bairro de São Pedro conversar com o Carlos. Ele disse o seguinte: fui mandado embora do emprego quando estava ainda no período de experiência, que o contador disse para ele ser de 90 dias. Ele disse que ficou nesse emprego durante 65 dias. Quais são os direitos do Carlos do bairro de São Pedro, doutor Jarbas? Ô Wilson, no caso, veja bem, não é o que o contador disse, ele tem que ter, no mínimo, uma folha do contrato de experiência assinado em mãos e também registrado na carteira. No caso de 90 dias, se ele tem tudo isso, vai ser descontado 90 menos 65, sobra 25 dias. Ele tem direito a esses 25 dias dividido ao meio para receber, tá? E ele tem direito ao 13º proporcional ao tempo trabalhado e mais férias? Nada. Não, férias nesse caso não, ele estava durante o contrato de experiência. Quer dizer, então ele recebe 12 dias e meio. Sim, que faltava para ele cumprir. Eram 25, aí se divide por 2. E seria quase que a título de um aviso prévio.
Apesar de não ser, e não tem direito ao aviso prévio, evidentemente. Seguro-desemprego também não, né? Não. Seguro-desemprego é a partir de quantos meses? Aí ele teria que, aí você tem que ter aqueles requisitos, agora que se não me fugir a memória, pelo menos ter trabalhado mais de um ano nos últimos 12 meses. Né? Teve uma mudança, então a gente nunca guarda de cabeça. Salva a memória, ter mais de um ano trabalhado, tem direito a 3, se foi um ano e meio, tem direito a 4 parcelas. Houve algumas mudanças Agora, o também. seguro-desemprego, no caso de você ser demitido durante o prazo de experiência, você não tem direito. Vamos agora conversar aqui, deixa eu ver, é a Sandra do bairro Barra do Imbuí. Olá, meu nome é Sandra, trabalho como doméstica na Barra do Imbuí e moro no bairro do Alto. Tenho direito ao Vale Transporte? É a pergunta que ela fala. E qual o percentual que a patroa pode descontar do salário dela? Bem, lógico, evidentemente, que tem direito ao Vale Transporte e o percentual é 8%. 8% que se Sim, desconta, do valor, né? do que a patroa pagar do valor do Vale Transporte, 8% desse valor pode ser descontado dela. Quer dizer, no caso que ela pague R$200 de Vale Transporte, pode descontar dela R$16? É isso? 8% de... Sim, esse percentual é 8%, não, 8% do valor do salário. Ah, do valor do salário. Do salário. Não é do valor que é pago... Pago no valor do transporte, não. Não. 99% das vezes é compensador para o trabalhador, principalmente o valor da nossa passagem, que é bem alto. Bem alto, R$3,30. Né? E olha que eu não sabia. R$3,30. A outra pergunta, já sou aposentado por tempo de serviço, ou seja, 35 anos de contribuição. Acontece que eu continuo trabalhando e pagando a Previdência. Tenho o direito de pedir a revisão da minha aposentadoria, que hoje é de 1,5 salário mínimo. É o Jaime do Bom Retiro. Olha, é um dos vetos que estão para ser julgados aí. Hoje, não existe esse direito de você pedir. Mas existe já, para passar no Congresso, uma lei que está para ser aprovada, da pessoa desaposentar. Pedir a desaposentadoria, ela vai e depois fazer os novos cálculos, porque às vezes a pessoa trabalhou, começou cedo, automaticamente teve esse direito, ela começou a trabalhar desde cedo, teve direito à aposentadoria, e agora está trabalhando, e se ela se aposentasse agora, o valor médio aumentaria, ela teria um valor mais alto. Então, isso é uma das coisas que está em votação, salvo a minha memória, que isso também é algo isso que a gente, às vezes, não tem como a gente guardar tudo na cabeça, principalmente nesses últimos 3 meses aí, nós tivemos muitas mudanças e muitas novidades, mas isso é algo que acredito eu que vai acontecer, vai ser um direito, porque afinal de contas voltou a recolher, voltou a pagar, nada mais justo, né? O Carlos da Várzea, encerrando aqui o nosso quadro, nesta segunda-feira, ele pede que se o senhor poderia deixar o seu telefone e endereço, porque ele tem um problema de um processo trabalhista, que ele gostaria de saber, inclusive, em quantos anos prescreve, ou seja, depois que foi dado baixa na carteira dele, quantos anos ele pode ingressar com o processo? Ele pode ingressar até 2 anos com qualquer reclamação trabalhista em cima dos últimos 5 anos que ele trabalhou. Ou seja, ele tem 2 anos para ajuizar uma ação a partir do momento que ele saiu da empresa sobre os seus 5 últimos anos trabalhados. Tá? Então, nesse caso, é mais ou menos assim que funciona. O trabalhador tem sempre direito a reclamar sobre os 5 últimos anos, sendo que existe algo que é uma óbice nesses casos. O fundo de garantia, ele prescreve só com 20 anos. Se caso ele teve erro no seu fundo de garantia, mas eu trabalhei 15 anos na empresa, tem 20 anos, né? Ele tem 20 anos para reclamar. Então ele pode, como também a título de INSS. Eles não recolhiam o meu INSS correto.
Era um caso de um vendedor, eu tinha comissões, tinha tudo, então a minha média aumentaria para um auxílio-doença, essas coisas todas. São 20 anos. Também é 20 anos, ele tem que entrar com a ação, porque aí sim ele não tem. Agora, a nível para aviso de prévio, para férias, só os 5 últimos anos. Ok. Carlos da Várzea, eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Jarbas Carvalho, que estará de volta na próxima semana com mais uma edição do quadro O Seu Advogado Responde. Bom dia mais uma vez e obrigado. Bom dia, Wilson. Com relação a terminar o telefone e o endereço. O telefone é o fixo 26431319, o celular 998793118. O endereço, Avenida Delfim Moreira, 604, Sala 203, em frente à antiga Taberna Guaíra. Podemos falar porque fechou. Fechou. A Taberna Guaíra, que era do meu amigo Cláudio Mendes. E assim, nós concluímos mais uma edição do quadro O Seu Advogado Responde. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e logo depois eu volto dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade.